Beleza. Então, vamos lá. Uma outra forma de fazer a extração, eu estou passando algumas fórmulas, né, para a gente entender como o Excel funciona, porque isso vai ser legal também na parte que a gente fazer de planilha dinâmica, tabela dinâmica, o famoso PROC-V e tudo mais. Então, estou tentando fazer bem devagar para a gente entender. Que existem algumas opções, que nem eu falei na terça-feira. Não existe uma forma certa ou uma forma errada. Existem maneiras que a gente leva mais tempo e outras que a gente leva menos tempo. Eu vou dar uma outra opção aqui, por exemplo. Eu sei que meus caracteres aqui, que eu quero extrair, estão sempre o quê? À minha direita. Então, eu vou pesquisar aqui. Vamos pesquisar a direita, ver se tem alguma coisa relacionada à direita. Opa, tem alguma coisa aqui. Então, ele retorna para mim, ó. Retorna o número de caracteres específicos no final de uma cadeia de dados. Então, eu posso fazer isso tanto na direita como também na esquerda, tá? Então, vamos usar a direita aqui para ficar mais fácil nesse caso aqui. Aí depende de cada situação. Então, ele me diz novamente, qual é o teu texto? Meu texto é esse daqui. Quantos caracteres você quer tirar? Lembra que eu falei 12? Vamos tirar 12 para ver? Olha o que aconteceu aqui no resultado. Ele me deu só o resultado de 00024-21, mas, pô, por que ele não pegou o IA? Nota que aqui na frente, aqui no final, ele tem espaço. Então, tem um problema aqui. Eu tenho que tirar esses espaços para ele considerar a fórmula corretamente. Vamos fazer a fórmula primeiro, só para ficar mais simples também de entender. Vou usar a direita. O meu texto é esse daqui e eu quero tirar 12 caracteres. E vai me dar o erro, a informação errada. Como eu faço para corrigir isso? Eu sei que aqui eu tenho vários espaços depois do 20. Eu seleciono tudo. Tem aquela opção de localizar e substituir. Então, como eu sei que é só nesse caso específico, tá? Que fique bem claro. Nesse caso específico, eu sei que são espaços que tem no final ou pode ter no início também. Ou seja, eu sempre vou ter do 0101, do 0102 até o final sem nenhum espaço. Então, o que eu vou dizer para ele? Excel, faz o seguinte para mim. Quando você localizar um espaço, substitua por nada. Lembrando que eu estou selecionando toda a coluna A aqui. Eu estou selecionando aquilo onde eu quero que ele localize e ele substitua. Não posso selecionar a planilha toda, senão ele vai vir aqui em dados que a data, por exemplo, tem um espaço e vai substituir também. Quando eu substituir tudo, o que acontece? Ele me deu 11.000 substituições e automaticamente ele já fez com que a célula do lado pegasse a nova formatação. Ou seja, ele está pegando somente os últimos 12 caracteres. Então, sempre tomar cuidado quando a gente fazer qualquer situação de fórmulas e tudo mais. Normalmente não, né? Em algumas vezes, essa planilha não fomos nós que fizemos, né? E sempre vem com alguma coisa que a gente precisa organizar os dados antes de de aplicar alguma fórmula. Então, essa foi da direita, eu podia fazer, por exemplo, da esquerda e tudo mais. Aí, vamos dizer que eu esqueci a fórmula. Eu não lembro se é a direita, se é a esquerda, se é extrair texto ou tudo mais. Eu posso fazer o seguinte, eu venho na primeira, preencho a forma que eu quero, e se o seu Excel for 2013, você vai lá no preenchimento relâmpago. Sempre selecionando a linha. Olha o que ele fez. Ele já entendeu que o que eu quero dessa situação são sempre os últimos 12 caracteres nesse formato. Uma coisa que eu posso também dar como exemplo, que até a Paula pode falar mais aí, quando eu tenho nomes de pessoas. Às vezes, quando vem alguma informação, o nome da pessoa vem, sei lá, como Nelson, vírgula, Pontes. E eu quero deixar no formato brasileiro. Vem Pontes, vírgula, Nelson. Então, o que eu posso fazer? Usar essa formatação relâmpago também. Eu organizo primeiro e ponho o preenchimento relâmpago. Tem casos, tem situações, deixa eu ver se eu tenho alguma, que eu não tenho nenhuma planilha aqui, que o que acontece? Ele pode não entender esse preenchimento da forma que eu gostaria, ou seja, eu preencho a primeira informação, mas ele não entende aquilo que eu quis, né? Aquilo que eu quis fazer, ou seja, o que eu quis demonstrar para ele o que eu queria. E ele pode dar algum problema, e eu vou continuar dizendo a ele da forma que eu quero na linha de baixo. Então, por exemplo, aqui eu quero mudar para Alves João, certo? Que eu fiz o primeiro, que eu botei o sobrenome da pessoa e depois o nome dela.
Vamos ver se ele preenche corretamente aqui, ó. Preencheu corretamente. Mas olha o que aconteceu, por exemplo, aqui. Aqui ele colocou Souza e depois tem 3 linhas, né? Tem 3 nomes. Aqui também. Vamos ver se ele consegue corrigir para algum. Porque aqui tem 3 nomes, mas ele poderia fazer ao contrário. Se por um acaso ele não fizesse a formatação correta, eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, Silene. Quando eu fiz isso daqui, olha o que aconteceu aqui no Fagundes e no Garibaldo. Ele automaticamente pegou a mesma formatação da forma que eu quis lá, ou seja, eu quero que mostre o primeiro nome, o segundo, e o terceiro nome, ou o último nome, sempre vai para antes da vírgula. E automaticamente isso sem eu fazer nenhuma fórmula. Ficou claro? Sim. Beleza. Vamos lá continuar aqui para a gente ver algumas fórmulas. Então, deixa eu... Isso aqui, só para não ficar tão pesado. Eu vou excluir o CNPJ também. Então, eu excluí o CNPJ e quero fazer quero fazer a mesma coisa para o CNPJ. Então, tem aquele atalhozinho do F4, que eu repito a mesma situação que eu fiz anteriormente. A situação anterior foi exclusão, então se eu apertar o F4, ele vai excluir também. A mesma coisa acontece na DI aqui, tá? Se vocês quiserem fazer aquela formatação, 21 barra, traço até o final, tá? Então, beleza, vamos começar, vamos deixar a planilha dessa forma mesmo que está, para a gente começar também a ver os erros que podem acontecer aqui nas fórmulas. Então, o que a gente pode começar a falar sobre as fórmulas? A primeira fórmula que eu posso passar aqui é a questão da soma, por exemplo. Então, vamos lá. Se eu quisesse, por exemplo, saber o valor total dessa mercadoria, como é que eu faria isso? Eu tenho aqui o valor unitário e eu tenho a quantidade dela. Então, normalmente, o que a gente sabe, conhece comércio exterior é valor da mercadoria vezes a quantidade. Eu tenho algumas formas de fazer isso, ou pelo menos 2 que eu conheço. Eu posso usar aqui a fórmula, a parte das funções, e posso procurar. Pô, eu não lembro se eu tenho que usar a barra, se eu tenho que usar asterisco, se é o mais, se é o menos. Eu vou tentar, o que eu quero? Eu quero multiplicar. Então, eu venho aqui, ó, multiplicar. Vou ver se eu tenho alguma coisa. Eu tenho aqui o multiplicar. Ele diz, ó, multiplicar todos os números dados como argumento. Então, eu dou um OK. E ele me diz aqui, o que você quer somar? O que você quer multiplicar? Então, eu quero multiplicar essa quantidade. Venho na linha de baixo. Qual que é o número 2? Desculpa, a quantidade e o valor unitário. E ele já me dá aqui o valor, ó, que em tese é o valor correto. Tá? Outra forma de fazer, quando eu estou escrevendo aqui, ó, quando eu começo a escrever a fórmula que possivelmente eu conheço, ele já me diz aqui quais são as funções desse início de frase. E aí aqui, quando eu seleciono um com o tab aqui, ele me diz o que eu tenho que fazer, que foi a mesma forma que eu preenchi. Então, multiplicar no número 1, número 2, número 3, número 4, assim por diante. Essa é a questão da forma do multi. Mas tem outra forma de fazer que é a mais conhecida, ou seja, eu ponho um igual e digo, multiplica esse, que é o asterisco, multiplicar, pelo valor unitário. Então, eu tenho lá o valor de cada uma das mercadorias. Sempre clico no de baixo e ele vai aparecer o total. Aqui o que a gente pode fazer para melhorar? Eu posso formatar isso daqui, porque eu sei que isso daqui sempre vai ser um número. Isso aqui é uma multiplicação e, obviamente, vai ser sempre um número. Então, se eu tiver que fazer alguma apresentação, eu tenho que dar uma melhorada aqui. Então, eu já sei que isso daqui é um número. E aí eu posso usar o separador de milhar, ou seja, e ele vai me mostrando aqui embaixo a forma que ele vai ficando, tá vendo? Eu posso usar o separador de milhar e 2 casas decimais. Nesse caso, 2 casas decimais é o suficiente, porque é o valor da mercadoria. Normalmente, a gente trabalha com 2 casas. E aqui eu posso também, no caso de valores negativos, eu dizer como é que eu quero que mostre. Se eu quero que mostre menos em preto, ou se eu mostro em vermelho, se eu mostro o valor negativo em preto ou o valor negativo em vermelho. Também essas opções aqui que às vezes passa despercebido por nós. Então, beleza. Outra coisa que eu poderia fazer aqui, eu poderia achar o valor, por exemplo, CFR dessa mercadoria. Vamos supor que esses dados aqui
estejam um valor absoluto, né? Eu tenho a quantidade, eu tenho o valor e eu tenho o frete aqui também. Então, no caso do nosso frete aqui, no caso do CFR, eu sei que é o valor total, né? Que seria o valor da mercadoria, mais o frete. Então, como é que eu faço uma soma simples? Mesma coisa, igual valor total que eu já tenho, né? Que é o valor da mercadoria, mais o frete. E vou lá e salvo. Tem outra opção de fazer? Vamos achar aqui uma outra opção de fazer que também que daria para fazer. Essas são funções mais simples que as pessoas, a maioria conhece, mas vale a pena falar, né, cada um deles. Então, tem aqui, por exemplo, eu quero somar. Então, será que aqui tem alguma coisa de soma? Opa, tem a soma. Eu posso fazer de outra forma também. E ele me pergunta, o que você quer somar? Então, eu quero somar o valor total e também quero somar o valor do frete. E aí ele soma. Tá. Outra fórmula que eu posso usar aqui também. Desculpa. É a subtração, né? Que é também uma das funções que eu tenho. Como é que eu sei para achar o valor FOB? Eu sei que o valor FOB é o valor da mercadoria menos o frete. Vamos supor que esses dados aqui, esses dados, esse valor da mercadoria, eu já estaria já em CFR, seria o custo da mercadoria mais o frete, mas eu quero deduzir esse valor. Existem algumas opções também para fazer. Eu posso usar aquela subtração, mas a forma mais simples, eu posso pegar o valor que eu já fiz o cálculo e diminuir o frete, que aí eu chego no valor da mercadoria sem o frete. Aí, uma outra coisa que a gente poderia já fazer diretamente vamos supor aqui no CFR, eu já sei que o valor eu já tinha calculado o valor da mercadoria, mas eu não quero ficar pegando daqui, porque eu quero excluir esse dado aqui. Então, não vou pegar o valor da mercadoria, eu posso juntar fórmulas diferentes. Então, imagina aqui, ó, o F2, ele está me dizendo aqui, ó, que nesse caso do CFR, o que eu fiz? Eu já peguei o valor da mercadoria e somei o frete. Se eu apagar esse dado aqui, o que vai acontecer? A minha fórmula vai se perder. Então, o que eu poderia fazer também nesse caso? Ao invés de eu pegar já esse K4, que é o valor da mercadoria, eu posso substituir ele pela soma pela multiplicação que eu fiz lá. Então, o que eu poderia fazer? Basicamente, operação matemática. Eu poderia pegar a quantidade, multiplicar pelo valor unitário, que seria esse meu K, e depois somar o frete, que daria a mesma situação. Ou seja, eu poderia excluir esse daqui, que a minha fórmula não iria se perder. Então, sempre tomar cuidado na hora que fazer algum tipo de função, de forma que utilize outra fórmula, sempre tomar cuidado para que essa fórmula, ela não seja excluída. Então, é um dos passos que a gente pode fazer. E essa questão das fórmulas, juntar as fórmulas, a gente pode fazer isso com qualquer outro tipo de fórmula. Ou seja, eu posso juntar a multiplicação com a soma, com a subtração, tudo em uma fórmula só, basicamente fazendo fórmulas matemáticas. Posso também, depois eu vou mostrar mais para frente, juntar um PROC V, juntar um soma C, eu posso ir juntando, e ele sempre faz o Excel da mesma forma. Ô, Nelson. Vamos lá, outra coisa que a gente... Oi, pode falar. Eu não sei se você vai chegar depois, o pessoal faz muito soma de valores para achar base de ICMS e valor. Aí faz a soma das despesas, né, divide por 0,82, multiplica por 18%. Às vezes a galera, na hora que está fazendo esse cálculo, dá erro e o valor não sai. Será que no final aí tu consegue fazer esse cálculo do ICMS usando esses valores, só para a gente ver? Podemos fazer. Que assim, eu vou mostrar mais lá para frente, eu vou anotar aqui, mas se eu não fizer, você me lembra, porque assim, eu vou mostrar aqui também a parte de moeda, né? Porque aqui a gente tem a moeda 978, que seria o euro, por exemplo, e aí eu vou achar o real, fazer rateio de frete também, que o pessoal utiliza bastante. Então, se eu não lembrar, você me avisa, porque aí a gente faz uma situação substituindo esse valor por real até, se não fosse o caso de estar a moeda real aqui, a gente faz as somas dentro de cada uma delas. Mas me lembra se eu não achar. Beleza. Se eu não fizer, tá? Não sei se vai dar para fazer hoje ainda por causa do horário, mas a gente vai fazendo aos poucos aí. Então, outra função simples que a gente tem aí seria a parte da divisão, ou seja, como é que eu faço?
Na multiplicação é o mais direto, né? Na subtração é o menos. Na multiplicação, o Excel usa o asterisco, e na divisão é também utilizada a barra. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia pegar o valor total, dividir pela quantidade, para eu ver se realmente o meu valor unitário é uma soma correta. Então, por exemplo, valor total dividido pela quantidade. E aí ele vai me dar, por exemplo, 5.